Irmãos, a aula hoje é a aula de número 5, que traz como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Então, como eu falei, a gente está já na lição de número 5, nós tivemos a primeira aula, uma aula introdutória, especificamente do versículo de número 1 ao versículo de número 10, que fala sobre a nossa salvação. Salvação exclusivamente pela graça. Irmãos, salvação é pelos méritos. Pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não são pelos nossos méritos, mas são apesar de nossos deméritos. Não por quem somos, não por nossas qualidades, porque éramos bons, mas apesar de nossos deméritos, o Senhor resolveu nos amar, o Senhor nos escolheu para a sua obra, não por quem somos, mas apesar de quem éramos, e resolveu iniciar uma grande obra. Então aquele que em nós começou a grande obra, ele está aperfeiçoando. Ninguém chegou ao nível de perfeição plena, como o próprio Paulo diz na carta de Filipenses, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço em direção ao alvo. Então nós estamos indo em direção ao alvo. Tem uma frase que é muito conhecida, e eu às vezes cito ela, que às vezes a gente vai caminhando a caminhada cristã e parece que nada mudou. Mas quando nós paramos para refletir e olhamos para trás, há um abismo de mudanças. Muitas coisas mudaram. É que a gente não percebe assim de início. E tem um famoso escritor que ele diz o seguinte: posso não ser quem eu gostaria e deveria ir, ser, mas quando eu olho para trás dou graças a Deus, porque já não sou o mesmo. Ou seja, nós ainda estamos longe, talvez, de ser quem nós deveríamos ou quem nós gostaríamos de ser. Ainda somos tão falhos, pecadores. Todavia, quando nós olhamos para trás, nós podemos levantar as mãos para o céu e dar graças a Deus, porque nós já não somos mais os mesmos. Então, o cristianismo é isso, é uma transformação contínua e constante, é um processo de transformação que dia após dia nós vamos sendo moldados e Deus vai esculpindo em nós o caráter de Cristo. Eu não quero me delongar, irmãos, eu quero ser bastante sucinto e tentar abordar todos os tópicos de maneira bem rápida. Não quero, sei que é uma live, não dá para ficar aqui 1h30 falando, porque o texto é rico, mas nós temos ciência de que os irmãos têm os seus afazeres em casa. Todavia, a gente vai procurar ser o mais breve e sucinto possível. Amém? Então, se você tem a sua revista aí em PDF ou física, acompanhe comigo. O textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Diz assim, textuário nesta manhã. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo de número 4, versículo de número 5. A verdade prática, irmãos, diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado e salvos da condenação, e ainda recebemos direito à vida eterna. É bênção de Deus. Além de nós maravilhosamente ter sido libertos e salvos em Cristo, perdoados, nós ainda recebemos direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 1 ao versículo de número 10. A minha câmera está meio de lado, irmãos, porque aqui eu moro em um apartamento e aqui tem uma parede, então não tem como eu deixar a câmera de frente. Não tem um espaço suficiente, mas na medida do possível nós vamos tentar comunicar com os irmãos
aquilo que o Senhor Jesus tem confiado ao nosso coração. Lição de número 2, lição de número 5, capítulo de número 2, está escrito assim, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso de número 4, olha. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, foi o próprio Deus que preparou a salvação em Cristo Jesus. Nós não temos mérito. Salvação não é meritória, não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Cristo fez. Não tem nada neste mundo que você possa fazer, que possa cooperar com a sua salvação. Nada, 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 nada. A obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para te salvar. Irmãos, está com alguns problemas, às vezes está reconectando. Se cair, os irmãos vão avisando, tá bom? Porque a internet ontem deu um pau aí e hoje ela continua meio instável. Mas a gente vai tentar comunicar com os irmãos. Qualquer coisa, mande mensagem aí. O objetivo geral da lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos são divididos em 3 tópicos, tá, irmão? A gente vai falar sobre a nossa natureza pecaminosa, ou seja, quem éramos antes de Cristo. Depois nós vamos mostrar o que Cristo fez por nós, ou seja, Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos. E na última parte, nós vamos reforçar essa tecla que a nossa salvação vem de Deus e não por obras. É o seguinte, nós não somos salvos pelas obras, mas o cristão que foi salvo, que ele experimenta a salvação, ele faz boas obras. Mas essas boas obras não são para salvar-nos, mas essas boas obras é a evidência da salvação em Cristo Jesus. Então, nós somos salvos para as boas obras. As boas obras não vai te levar para o céu, mas você vai levar as suas boas obras ao céu juntamente contigo. Meu cachorro tá pentecostal aqui, irmãos, mas vai dar tudo certo no final. Então, irmãos, esse aluno aqui tá meio desobediente. Esse capítulo 2 de Efésios, ele vai nos mostrar qual era a nossa condição, ou seja, nós estávamos, o homem em si, estava na sepultura, morto no pecado, em decomposição, e ele é chamado para uma nova vida em Cristo. Onde havia trevas, raiou a luz do Evangelho, nos chamando para uma nova vida. E isso exclusivamente pelos méritos de Cristo. A Bíblia diz que Deus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele mudou o horizonte de nossa história. Então o que Paulo está narrando em Efésios no capítulo 2 é o que o homem era, ou seja, depravado, inclinado ao pecado e a tudo que é impuro, e o que Cristo fez mediante a cruz do Calvário, quando a luz
do evangelho raiou na história do homem. Então, não importa o que você tem feito, não importa por onde você tem andado, Jesus é rico em amor, em graça e em misericórdia. E ele pode te dar uma nova vida em Cristo. Então, ele vai falar, olha, Efésios, vocês eram, por naturezas, pecadores, inclinados ao pecado. E aí Paulo começa a descrever quem eles passaram a ser a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Então é isso que o capítulo 2 de Efésios vai mostrar. Esse processo de libertação do pecador para uma nova vida em Cristo. Assim, a presente lição procura revelar a graça salvadora de Cristo que nos garante a vida eterna. A libertação do pecado só foi possível por causa da graça soberana de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o apóstolo vai descrever essa libertação dos pecados como um favor imerecido de Deus, a fim de que desfrutássemos uma nova vida em Cristo. Então, a primeira parte aqui, a gente vai falar da antiga natureza morta em ofensas e pecados. E o tópico 1 traz qual era a nossa condição, quem éramos nós antes da salvação em Cristo Jesus, onde estávamos e o que Cristo realizou por nós. Então, a partir do... diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o espírito que opera nos filhos da desobediência, ele operava em nós que não estávamos em Cristo. Mas a Bíblia diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensa. A palavra grega, segundo a lição, é parapitoma, para ofensas. Ofensas do grego parapitoma, que tem o sentido de passo em falso, em forma deliberada. Ou seja, nós andávamos em falso. Nós pisávamos errado, nós andávamos fora do caminho até que Cristo nos encontrou. E pecado, do grego, hamartia, que descreve como aquele que erra o alvo. Ou seja, nós andávamos em falso, nós andávamos fora do caminho, mas o Senhor resolveu, por sua bondade e iniciativa própria, nos trazer para a salvação em Cristo Jesus. Salvação é iniciativa de Deus. Então, em vista disso, o homem em sua natureza caída é diagnosticado como morto. Qual era a condição do homem? Ou qual é a condição do homem sem Cristo? Condição de morto em delitos e pecados. Isso está no versículo 1. Então, uma declaração da real condição das pessoas. O homem sem Cristo está morto para Deus, inclinado a uma vida de pecados. O homem está vivo para as atrações do pecado e morto para as coisas de Deus. Ele não tem apetite pelo banquete de Deus. Ou seja, a pessoa que está no pecado, ela está inclinada às coisas da carne, está inclinada às coisas do mundo. Os banquetes que Deus oferece, as coisas do céu, o homem não tem prazer nisso se ele não está em Cristo. Ele tem inclinações ao pecado, ele tem inclinações a tudo quanto não agrada ao Senhor. Então, ele está vivo para as coisas do mundo e morto para Deus. Todavia, irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui nesta manhã, para você não pensar que um ímpio não possa fazer boas obras, tá bom? A lição não tem o objetivo de dizer que o homem sem Deus não possa fazer coisas boas. Tem muitas pessoas que até são ateus, não professam fé nenhuma, ou não professam a mesma fé que a gente professa. Todavia, isso não significa que ele não possa ser um bom pai, um bom esposo, um bom cidadão. Então, o homem sem Deus, ele é inclinado ao pecado, mas não significa que ele não possa fazer coisas boas. Eu conheço pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, mas ele pratica boas obras. Só que essas boas obras que ele pratica não são para a glória de Deus. Ele não faz com o objetivo de glorificar a Deus. E nós, como estamos em Cristo, quando fazemos boas obras, fazemos com o objetivo de glorificar a Deus. As boas obras
não são para a gente receber elogio, as boas obras não são para a gente mostrar, as boas obras é algo especial entre nós e Deus. Não tem o objetivo de aparecermos, mas o objetivo de que Cristo apareça e Cristo seja visto. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quero deixar esse parênteses aqui para a gente não ter nenhuma confusão em nossa mente, que um homem, mesmo sem Deus, ele pode ter uma vida moralmente aprovada, ser um bom filho, ser um bom pai, um bom esposo. Todavia, ele não tem apetite pelas coisas espirituais, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, tá bom? Então, o conceito de morte moral e espiritual provocado pelo pecado é inevitavelmente que o homem está separado de Deus. Ele não apenas está doente, e Jesus é um remédio. Ou seja, qual é a condição do homem fora de Deus? Ele não está apenas necessitando de um antibiótico, ele está precisando de uma ressurreição. Ele está precisando, o homem sem Deus, ele precisa nascer de novo. Não é apenas uma gota de antibiótico que vai salvá-lo. Ele não está precisando apenas de um remédio, não é apenas um doente. É uma pessoa que precisa nascer de novo, que precisa de uma nova ressurreição. Por isso que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, ele recebe uma nova vida, ele recebe uma nova oportunidade. E aqui, o sentido de morte que a Bíblia está narrando é que há um abismo entre o homem e Deus. Tanto que Isaías vai falar lá no capítulo 59, no versículo 1 e 2, eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões fazem divisão entre nós e Deus. Então, os nossos pecados, ele causa uma morte espiritual, ele causa uma separação. O pecado separa o homem de Deus. Mas nós vamos ver que Cristo traz o homem de volta a Deus. Então, tal como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a Deus. 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 6, está escrito, mas aquele que vive em deleites, vivendo está morto. Ou seja, o mundo está cercado de pessoas vivas que na verdade estão mortos, são mortos-vivos. Eles não têm apetite pelas coisas de Deus, eles não têm apetite pelos banquetes que Deus lhe oferece. Qual é o apetite deles? O apetite deles é pelo mundo, é pelos prazeres da carne. E qual é o estado? Nós estamos em ofensas e pecados. Então, o homem vive uma má conduta e é descrito por Paulo em que ele está andando em atitudes erradas. Refere-se a atitudes adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Eu não posso dizer a vida que você tinha, mas eu posso dizer a vida que eu tinha, que era uma vida de pecados, uma vida em que eu achava que estava andando firmado, mas eu estava dando passos em falsos e errando o alvo. Então, os primeiros versículos vai falar sobre isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos e Deus nos trouxe a vida. Então, salvação, a iniciativa é de Deus. Versículo 2. No outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne de pensamento, e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos na direção oposta àquela que Deus queria que nós andássemos. Então, os costumes que a gente praticava era costume segundo o mundo. E quando a gente está no mundo, há três forças que fazem o homem andar em desobediência. A primeira força que faz o homem andar em desobediência é o mundo. E quando eu falo mundo, eu não falo mundo criação de Deus. Nós falamos do mundo
sistema em qual nós estamos inseridos. O mundo é um sistema de valores baixos e corrompidos que nos influenciam a andar em desobediência. A segunda força externa é o diabo. Ele atua, se a gente ler esse capítulo, nos filhos da desobediência. Como ele se rebelou contra o Criador, agora o que ele tenta fazer? Ele tenta influenciar as pessoas, ele tenta exercer poder de influência sobre as pessoas para que as pessoas também se rebelem contra Deus. Então o homem sem Deus, o pecador não regenerado, não convertido ainda, ele luta contra a força do mundo e do diabo. São forças externas. Só que interna ele luta contra também a carne. A carne não se trata de nosso corpo, mas de nossa natureza caída e herdada. Ela tenta controlar a nossa mente, levando-nos a desobedecer. O mal não vem apenas de fora, mas também do nosso coração, o coração inclinado ao pecado. Então essas são as forças que atuam tentando fazer-nos desobedecer a Deus. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis, não sede conformados com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque a gente não pode tomar a forma do mundo. A gente pode observar que um dos grandes temas da Bíblia é que Deus está escolhendo para si um povo, desde que ele chama Abraão. E esse povo que ele está escolhendo tem que ser diferente. Ele quer um povo separado, ele quer um povo exclusivo, um povo que anda nos seus preceitos e nos seus caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o povo de Deus, ele precisa ser um povo diferenciado. Nós não podemos andar de acordo com o mundo. Deus nos chamou para ser luz no mundo. Deus nos chamou para sermos um povo diferenciado e de boas obras. Mas a nossa condição anterior era sofrermos todas essas influências externas e internas. Então, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mundo. Então, por isso que diz aqui no versículo 2 que nós andávamos segundo o curso do mundo, ou seja, o mundo sistema, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse príncipe das potestades do ar desse texto faz alusão a Satanás, que opera nos filhos da desobediência, que tenta influenciar-nos. Como ele se rebelou, ele tenta influenciar as pessoas a se rebelarem e agirem contra Deus também. Então, esses agentes malignos, segundo a lição, têm a capacidade de influenciar os homens os homens desobedientes e incrédulos. Mas nós que estamos em Cristo, nós temos a atuação do Espírito Santo em nós. Essa aqui era a nossa condição antes de Cristo. Nós andávamos segundo o curso do mundo, nós sofríamos influências internas e externas, mas hoje nós temos o Espírito Santo no nosso coração. A gente pode ver também em 2 Coríntios, na carta de Coríntios, o capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele tenta atuar, Satanás tenta cegar o entendimento, ou seja, a pessoa fora de Cristo ela não consegue ser despertada para uma vida espiritual. Ele cega o entendimento das pessoas. E as pessoas vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não conseguem entender e compreender e vir para o Evangelho. Então só Deus atuando para a transformação dessas pessoas. Por isso, Paulo vai alertar que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra esses seres. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós temos uma luta travada. E essa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o príncipe das potestades do ar. Então qual era o nosso estado antes de Cristo?
nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Desde que o homem sofre a queda, o homem tem uma inclinação ao pecado. Então o pecado causa essa separação. Tanto que se você for ver lá no Gênesis, no capítulo 3, capítulo 2 e 3, quando Adão e Eva eles comem do fruto que Deus ordenou que não comessem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era maçã, tá, irmãos? Era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não sei que fruto era esse, mas não era maçã. Embora nas nossas revistas de escola bíblica infantil, a gente é ludibriado a pensar que é uma maçã. E aí quando a gente cresce, a gente nem gosta muito de maçã. Eu, pelo menos, não sou muito fã. E a Bíblia diz que Deus... Qual era o relacionamento de Deus com o homem? Deus descia na viração do dia para conversar com Adão e com Eva. E a partir do momento que eles pecam, que eles tomam as suas escolhas de irem contra o que Deus lhes orientou, a Bíblia vai dizer que Deus já não desce mais. Por quê? Porque o pecado e a desobediência, ela cria um abismo entre Deus e o homem. E Deus não pode se comunicar com o pecador. Então, por isso o homem, ou nós, quando não estávamos em Cristo, nós éramos filhos da ira, isso é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de nosso coração. Efésios capítulo 4, versículo 18. Então, a nossa condição antes de Cristo era de separação. Havia um abismo entre nós e o nosso Deus. E aí o que acontece? Nós fomos vivificados pela graça. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Nós éramos mortos e fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Após constatar a situação da humanidade, qual é a situação da humanidade? Estava sob a ira de Deus. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Que atos são esses? O que Deus faz? Começando com uma conjunção, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Efésios 2:4, a Bíblia vai dizer que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então, salvação é obra de Deus. Nós estávamos mortos no pecado, mas Deus nos vivificou. Então, como que se deu? Em primeiro lugar, nós passamos pela conversão. Há um sábio ditado que diz que todo grande percurso ele começa com um pequeno passo. Então, esse pequeno passo, na vida cristã, esse pequeno passo para a transformação, ele começa através da nossa conversão. A conversão é o primeiro passo da vida cristã. Ou seja, o que é a conversão? É deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Então, o nosso primeiro ato, quando a gente é transformado e começa-se esse processo, é exatamente a gente dar as costas para o pecado. Por isso que conversão é chamado também dessa metanoia. É uma contracultura. A gente estava inserido num sistema que tinha valores específicos muito baixos, então a gente dá uma volta 360 e a gente passa a andar na contramão. Então, cristão, alguém que se converte, alguém que está andando na contramão, ele, na verdade, ele dá as costas para o mundo que ele vivia, ele dá as costas para o pecado, para o sistema, e agora ele se volta em fé para Cristo. Então, salvação é um processo, gente. A gente não pode pegar a experiência da nossa salvação, porque não existe um padrão para a salvação específico. Não há um desenho. A salvação se dá em diversos níveis e ocasiões totalmente diferentes. Então, não dá para mim transformar a minha experiência de salvação em uma doutrina. Não é possível. E eu cansei de ver gente que, porque foi salvo de uma maneira específica, ele quer que as outras pessoas sejam salvas daquela mesma maneira.
Mas a gente vê em Atos mesmo, no capítulo 16, Paulo pregando para Lídia, e diante de uma palavra tranquila, no capítulo 16 de Atos, Lídia se converte. Paulo prega, calmo, tranquilo, a palavra encontra guarida, a Bíblia vai dizer que Deus abre o coração para que ela receba o evangelho que Paulo está pregando, tranquilamente, mas no mesmo capítulo, se você for ver a conversão do carcereiro, Deus teve que mandar um terremoto. Então, há conversões que acontecem de maneira natural e tranquila. Há outras que Deus sacode tudo, manda um terremoto para que a pessoa venha ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então, a experiência da salvação é algo muito pessoal, é muito particular a cada um. É um processo. Então, não pense você que a salvação se dá em um... Pode acontecer. Tem gente que se converte hoje, amanhã ele está muito transformado, muito mudado, mas não é o meu caso. O meu caso, desde que eu me converti, é uma luta por mudança, por transformação. É um processo, é um passo de cada vez. E como o próprio Paulo disse, eu não julgo que eu já alcancei a perfeição, mas uma coisa faço, eu esqueço de tudo que para trás ficou e avanço para o alvo. É um passo de cada vez. Então, é um processo. E aí a gente passa pela regeneração, que é o outro lado da conversão. É a obra de Deus, é a obra que Deus opera naquele que crê. A natureza humana necessita de transformação. O homem precisa nascer de novo. E Deus opera essa regeneração no nosso coração. Então, a carta de Efésios vai ensinar que, ao prover à humanidade um meio de escape, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ou seja, Deus não é apenas misericordioso, ele é rico em misericórdia. Deus não é apenas gracioso e bondoso, ele é extremamente gracioso e extremamente bondoso. Essa é a riquíssima misericórdia que procede de Deus. Seu muito amor com que nos amou, ou seja, Deus nos amou. E a causa do amor de Deus não estava em nós, não é por quem nós éramos, mas foi apesar de quem éramos, apesar dos nossos deméritos. Os méritos da salvação são exclusivamente de Cristo. Nós não temos méritos algum. Os nossos méritos e tudo aquilo que nós recebemos foi por graça, favor e merecido de Deus. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude do amor de Deus que motivou a nossa salvação. A Bíblia diz que Deus é amor. E é por isso que ele realizou essa grande salvação em nós. Nós somos vivificados, então, pela graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos, ou seja, sem condições de ouvir, de ver, Deus nos vivificou. Isso significa que não éramos merecedores desse amor. E mesmo assim, Deus nos amou e nos vivificou juntamente com Cristo. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você pode ver essa frase, ele diz para Nicodemos no capítulo 3 de João. E se você for ver depois a vida de Nicodemos lá no final, no capítulo 19, Nicodemos sofreu uma transformação, mas foi um processo. Não foi um negócio que ele conversou ali com Jesus, pronto, já mudou o ponto de vista dele, não. As coisas foram acontecendo gradativamente, um pouco de cada vez. Eu creio na conversão de Nicodemos, eu creio no novo nascimento de Nicodemos. Todavia se você acompanhar a leitura da Bíblia, no Evangelho de João, você vai ver que foi um processo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu outra vida. Então hoje nós vivemos em uma outra vida, porque além de Cristo nos vivificar e nos ressuscitar juntamente com Ele, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, versículo 6, ou seja, Cristo nos colocou em um outro patamar. Nós estávamos mortos no pecado, Cristo nos ressuscitou e nos colocou assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivo por meio da sua graça e favor imerecido. Então o ponto
2, o tópico 2, a parte 2 do tópico 2.3, fala que nós fomos exaltados por Cristo. Não exaltados no sentido de sermos melhores do que alguém, tá, irmãos? Não, a salvação não nos faz nos sentir melhores do que ninguém, mas ela nos dá a capacidade de enxergar as coisas de Deus com os outros olhos. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Deus concede ao homem alguns benefícios, ou seja, nós fomos ressuscitados e o mesmo poder que ressuscitou a Cristo nos ressuscitará. Eu acho incrível quando Paulo ele está falando, e ele fala bastante isso na carta de Efésios e na carta de Filipenses, que ele quer experimentar esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Então esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, nós também estamos incluídos nesse benefício. Um dia ele vai nos ressuscitar dos mortos. Então nós temos agora também direito à vida eterna e nós temos galardão nos céus. Ou seja, as nossas boas obras vão passar por um teste, claro. Eu falei isso uma vez na igreja do Wagner. O teste das boas obras vai passar pelo fogo. E a obra que resistir, nós ganharemos galardões. E eu vou falar um pouco sobre isso no último tópico, na parte final da lição. Então, assim, ao conceder tais bens ao homem, Deus mostrou a sua abundante riqueza da sua graça. Então, desse modo, reforçamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, favor divino e merecido. Então, a última parte aqui da lição, tópico 3, a parte 3 da lição, diz que a salvação não vem de obras. Irmãos, quem está acostumado comigo lecionando sabe que eu não vou ficar aqui lendo a revista, tá? Eu sei que os irmãos têm a revista em PDF, então é função do aluno vir preparado para a aula. É função do aluno ler a revista para que a gente possa discutir o assunto, pode fazer perguntas, mas eu acho que seria um pouco complicado se eu abrisse essa live aqui e ficasse lendo a revista sem comentar nada. Então, eu espero que em todas as aulas vocês leiam a revista e aí eu vou mais fazer os comentários, tá bom? De tudo aquilo que a revista está sinalizando. Então, a parte final, a parte 3 da lição, o tópico 1 diz graça como meio de salvação. Ou seja, a salvação inclui a libertação da morte. Nós não temos... Por que o cristão não tem medo da morte? Irmãos, quer a gente viva, a gente vai viver para Cristo. Quer a gente morre, a gente vai estar com Cristo. Então a nossa vida hoje é com Cristo. Por que que a gente não... Eu, por exemplo, graças a Deus, a minha experiência de salvação, eu não tenho medo do amanhã. Eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque eu sei que quer eu viva, quer eu morra, eu estarei com Cristo. A minha vida é com Cristo e a minha vida pós morte é com Cristo também. Então, a morte que aterroriza todas as pessoas não é mais um grande vilão do cristianismo, porque Jesus matou a morte, ele ressuscitou e ele tem poder de vida e de morte. Então as nossas vidas estão escondidas nele, guardadas nele. E nós fomos também libertos, não só da morte, mas da escravidão do pecado. Ele quebrou as correntes. E nós fomos libertos da ira vindoura. Então, a maior bênção do Evangelho, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. É a libertação do pecado, é a libertação do medo da morte e da ira vindoura. Se você quer ser rico, se você acha que o Evangelho são coisas materiais e financeiras, não, nós somos peregrinos aqui, nós somos forasteiros aqui. Na verdade, se você quer ser rico, você tem que estudar, fazer uma faculdade e procurar um outro meio, porque o Evangelho, a maior bênção do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo, permite ao servo desfrutar de todas essas bênçãos espirituais descritas em Efésios. Então, portanto, a salvação, como nós estamos falando, é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Ou seja, nós não tememos mais a morte. Bendito seja o nome do Senhor. E a ressurreição do homem é a comunhão com Deus. E uma bênção concedida a todos que recebem Cristo
como Salvador. Ou seja, uma das grandes bênçãos do Evangelho, desfrutar comunhão com Deus, poder falar com Ele, ser ouvido e poder levar as nossas necessidades diante dele. Como eu falei alguns dias atrás numa live no Panorama, que as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus. Como? Através da oração. Mas Deus não é onisciente? Sim, Deus é onisciente. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Todavia, quando você ora não porque Deus não sabe, mas pelo fato de poder desfrutar comunhão com o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Então, nós estávamos do lado do pecado, separados de Deus, em frustração, condenação e vazio. Agora nós estamos do outro lado e alcançamos o perdão de Deus. Nós temos paz, nós temos vida abundante, nós temos vida eterna e nós temos satisfação em Cristo Jesus. Então a graça do grego, irmãos, é charis, que significa favor imerecido. Deus agiu conosco, concedendo-nos o favor imerecido. Nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. A gente vai ver que Paulo aos Romanos ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, nessa lição fica bem clara que a iniciativa é de Deus para tornar possível a salvação para a nossa vida. E é por meio da salvação que Deus ativa o livre-arbítrio humano e capacita o pecador a responder com fé o chamado do Evangelho. Irmãos, para que o homem seja inclinado ao Evangelho, Deus tem que trabalhar nele. O Espírito Santo tem que influenciá-lo. Por quê? Ele está morto no pecado. Se Deus não iniciar essa salvação, não operar para que o homem possa ouvir e possa dar um passo, na verdade, quando o homem dá um passo, Deus já deu alguns em direção a ele para a sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre. O ser humano, ele faz escolhas. Mas para ele fazer essas escolhas, Deus tem que atuar. Ele sozinho, a minha opinião é que ele sozinho não tem condições. O homem só é inclinado à salvação se o Espírito Santo atuar. Isso não elimina a liberdade. A graça não elimina a liberdade humana. Então a Assembleia de Deus, ela acredita que a graça pode ser resistida. Só que, segundo essa lição e segundo essa interpretação, nós temos outras também e cabe a você, que é aluno, estudante da Palavra de Deus, estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Não ficar simplesmente no que a revista diz. Eu para dar aula para vocês, eu não posso simplesmente ler a revista e transcrever, ditar a revista para vocês. Eu preciso buscar em várias outras fontes. Então, essa questão da graça poder ser resistida, há quem acredita que a graça é irresistível, que é a questão da fé dos reformados. Então, você precisa estudar a palavra de Deus e formar a sua opinião. Eu não quero que você acredite em A e nem quero que você acredite em B. Você tem que estudar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para impor as ideias da Assembleia de Deus para você. Eu estou aqui para comunicar aquilo que a Assembleia acredita, aquilo que a Assembleia tem como base de fé. Então, se você está inserido na Assembleia, você precisa respeitar aquilo que a Assembleia de Deus acredita e não ser alguém que crie confusões à toa. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina, conhecerá ele que é Deus, ou falo de mim mesmo. João capítulo 7, versículo 17. Então a fé deve ser considerada para a aceitação da obra por meio de Cristo. Até a fé que você tem, que você crê, é Deus que te deu. Então a salvação é meritória exclusivamente de Deus. A fé é a resposta à graça de Deus, através do qual recebemos a salvação em Cristo Jesus. Então, a obra como evidências de salvação. Estamos terminando, tá, irmãos? Está bem na parte final. Nos versículos 8 e 9, vamos ler aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. É um presente exclusivo de Deus. Porque fomos
não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. Então, é um dom específico de Deus. Trata da salvação pela graça, que provém exclusivamente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Então a salvação não é recompensa por algum ato humano, por alguma coisa que você fez, mas é exclusivamente por aquilo que Cristo fez. Você não pode acrescentar uma palha, uma pena à salvação. O que Cristo fez na cruz do Calvário é suficientemente capaz de te salvar. Então, a obra de Deus, a obra que ele faz em nós. Aqui no último versículo, irmãos, tem uma coisa muito interessante. A gente já está chegando ao final. Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa parte aqui, porque somos feitura sua, diz que essa palavra do grego significa poema, que significa poema, ou seja, nós somos o poema de Deus. Paulo vai dizer também que nós somos a carta viva de Deus. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, se nós temos uma nova vida em Cristo, hoje nós também somos plenamente capazes de nos policiarmos segundo a palavra de Deus para darmos bom testemunho. Nós precisamos entender que por onde nós passamos, nós transmitimos uma mensagem. Porque nós somos a carta viva de Deus, nós somos o poema de Deus, segundo esse versículo de Efésios. Ou seja, Deus esculpiu em nós o caráter de Cristo. E se o caráter de Cristo está esculpido em nós, e se nós somos uma carta, nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho, porque o nosso testemunho prega mais do que as nossas palavras. Por isso que tem um padre que ele enviou um missionário para determinado lugar, e ele diz: pregue, 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 quando ele enviou aquele missionário. Se precisar, use palavras. Aí aquele cara falou: mas como assim pregue, 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 se precisar, use palavras? Ele falou: as pessoas vão te ouvir mais pelo seu testemunho, pela maneira como você se porta, do que por aquilo que você fala. Então, o cristão, ele é uma carta de Deus no mundo, e ele precisa transmitir a mensagem de Cristo. Então, a conversão não é um fim por si mesmo. A conversão não é o estágio final. É só o primeiro passo. A partir da conversão, que é o início das coisas, Deus passa a esculpir em nós a imagem de Cristo. Ele trabalha em nós para depois trabalhar por meio de nós. Uma transformação ocorreu. Somos uma criatura, uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Então, Deus passa a trabalhar em nós quando ele nos salva, para que depois ele trabalhe por nosso intermédio. Então, primeiro Deus trabalha em nós, Deus esculpe em nós o caráter de Cristo, Deus nos transforma, Deus nos muda, para que depois ele trabalhe por nosso intermédio, ou seja, quando a gente vai fazer boas obras para Deus. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, agora nós andamos fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência de salvação. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a fazer boas obras, andar fazendo boas obras, não para sermos salvos, mas se você foi salvo, a evidência da sua salvação é que você viva para as boas obras. As nossas boas obras não nos levam para o céu, mas nós levaremos elas conosco ao céu. Então, se você abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse, vou ler esse versículo. Apocalipse 14, versículo de número 13, diz assim, Apocalipse 14, versículo 13. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ou seja, as boas obras vão nos seguir. Não para sermos salvos, não é por aquilo que fazemos, mas essas boas obras nós receberemos galardão. Tem muita gente que pensa que Paulo
e Tiago, eles são um contra o outro, que um refuta o outro. Tanto que Lutero considerou a carta de Tiago uma carta de palio, porque ele não entendeu o sentido da carta. Paulo ele vai falar da causa da nossa salvação, que é a fé. Tiago vai falar da evidência, ou seja, se nós somos salvos, nós temos a evidência de fazermos boas obras. E Paulo vai falar, se nós somos salvos, a causa é a fé. Então, os dois não se contradizem. Na verdade, os dois se completam e nos ajudam a entender melhor. Concluindo, irmãos, antes da regeneração, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos contra Deus, nós estávamos mortos no pecado, mas nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Por ato do amor divino, por meio da maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, salvação é mérito exclusivo de Deus, do começo ao fim. Os méritos da nossa salvação não são nossos. Os méritos são exclusivamente de Cristo. O que Cristo fez é plenamente suficiente. A cruz é suficientemente capaz de te salvar. E porque você foi salvo, você faz boas obras. As boas obras não são para a sua salvação. As boas obras é a evidência de que você foi salvo. É o modo que o mundo vai ver. Quando o mundo ver as suas boas obras, eles vão testemunhar a sua salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa lição teve esse objetivo triplo, de mostrar a nossa condição, quem éramos antes de estar em Cristo, o que Cristo realizou por nós, quem passamos a ser a partir do primeiro passo, que foi a nossa conversão, regeneração, e quem nós nos tornamos e o que nós fazemos a partir da salvação. Então a conversão não é um fim em si mesmo. A conversão é simplesmente o início de tudo. Nós antes éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, mas Deus nos salvou exclusivamente por sua graça, por seu favor imerecido. Essa é a lição desta manhã. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Se alguém comentou alguma coisa, eu não consigo ver aqui, porque eu estou sozinho nessa transmissão em casa. Eu e meu cachorro que girou no manto ali, o Vagninho com certeza vai comentar depois. E essa é a lição, irmãos. Vamos, conforme falamos, orar pelo pastor Eduardo, pela irmã Débora, que perdeu seu pai, para que o Senhor conceda a eles alento para o seu coração e para a sua alma. E logo mais às 17 nós estaremos novamente lá na igreja, em uma nova transmissão, com a presença do pastor Adailton e mais alguns irmãos, para a gente fazer a nossa live de culto às 17 horas, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, obrigado por esta lição nesta manhã. Obrigado por podermos entender, Senhor, quem éramos e o que o Senhor realizou por nós. Nós não éramos merecedores, mas apesar de quem éramos, o Senhor nos amou porque é rico em graça, misericórdia e bondade. O Senhor não precisava, mas o Senhor nos amou apesar de quem éramos, apesar de nossas feiuras existenciais, apesar de nossos pecados, apesar, Senhor Jesus, de nossa condição pecaminosa. O Senhor nos escolheu e nos salvou. Hoje o Senhor tem nos dado condições de fazer boas obras, Senhor, como evidência da nossa salvação. Ó Senhor, nos ajuda a realizarmos tudo aquilo que te agrada, que te glorifica. Nós te glorificamos, Senhor, por sua santa, bendita e poderosa palavra, Senhor. Que elas fiquem guardadas em nosso coração e que elas nos motivem a cada dia e a cada manhã, Senhor Jesus, estarmos cada vez mais em sua presença, realizando aquilo que lhe agrada. Que a tua palavra, onde chegar, Senhor, possa edificar vidas e o nome do Senhor exclusivamente ser glorificado. É o que te pedimos e te agradecemos nesta manhã. Amém. Deus abençoe. Obrigado a todos aqueles que estiveram aqui nesta manhã. Se você percebeu alguém que não esteve, marca ele aí nos comentários para que ele possa ser edificado pelo estudo da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.